pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, nesta segunda, 9 de setembro, o tema da lição é a última ceia. Eu pergunto a vocês, quem aqui já participou de alguma ceia numa igreja? Acredito que muitos dos que nos assistem já devem ter participado e puderam ver como é todo aquele ritual da ceia. Mas antes de nós seguirmos com o estudo da lição, eu convido você a colocar aí nos comentários a cidade e o estado de onde você está nos assistindo. Lembrando que nós estamos chegando a 700 seguidores, né? E nós agradecemos muito aos nossos seguidores, aqueles que nos assistem, e o objetivo desse trabalho é levar a palavra de Deus para pessoas que ainda não o conhecem. Então vamos ao estudo da lição desta segunda-feira, 9 de setembro, a última ceia. No livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 12, a gente observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando o cordeiro era sacrificado, e a refeição ocorreu ali numa quinta-feira à noite. Na última ceia, Jesus ele instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica ligada à saída de Israel do Egito e ao estabelecimento da nação com o povo da aliança de Deus no Sinai. Nós vemos, queridos, que ao longo da Bíblia, alguns acontecimentos que aconteceram inclusive no Antigo Testamento, eles nos levam ao sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Por exemplo, nós vemos ali que ao selar a aliança, Moisés ele aspergiu o povo com sangue do sacrifício e disse as seguintes palavras: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 28. Ou seja, milhares de anos depois, Jesus, ele, naquela ceia, tudo o que a palavra de Deus falou no Antigo Testamento começa a se repercutir ali no Novo Testamento, no momento em que Jesus ele mostra ali esse serviço memorial. Ele instituiu ali aquele novo serviço memorial, que era a transição da celebração da Páscoa judaica. E é surpreendente que na ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, o cordeiro da ceia pascal não seja mencionado. Isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. Isso nós vemos na Bíblia. No momento em que Jesus está ali com os discípulos e ele oferece ali o pão e ele faz menção dizendo que aquele é o seu corpo. No momento em que eles tomam ali também do suco, Jesus faz referência, né, ao seu sangue. Então, isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus e o cálice representa isso. Então, nesse interim, Jesus ele predisse que todos os seus discípulos, o pastor e as ovelhas, sendo dispersas, Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. Isso ele citou lá em Zacarias 13, versículo 7. Ele se refere à espada atingindo o pastor e as ovelhas, sendo dispersas. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus ele acrescentou uma palavra de esperança, repetindo a predição da sua ressurreição. Além disso, ele disse que iria adiante dos discípulos para a Galileia. Essa predição seria mencionada pelo jovem, um anjo, no túmulo de Jesus. E em Marcos 16, versículo 7, e é por isso que tem um peso especial nessa passagem. Mas para os discípulos era muito difícil aceitar a mensagem, especialmente no caso de Pedro, que argumentou que todos os outros poderiam abandoná-lo, mas ele não o faria. E ali nós vemos que Pedro, ele disse a Jesus, né, que Senhor, eu não, em momento algum, eu jamais irei te abandonar. Nunca, jamais, imagina só.
Só parafraseando aqui o que Pedro falou, né? No momento em que Jesus estava ali naquela aflição e dizendo que alguns iriam abandoná-lo, e Pedro afirmou, dizendo: olha, mestre, eu jamais vou te abandonar, nem que eu morra por ti, eu não vou te abandonar. E assim como ele, outros também falaram. Jesus disse: a verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. A Bíblia continua dizendo: mas ele insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então ali nós vemos que Pedro, ele fracassou com essa promessa que ele fez, dizendo que não negaria a Jesus, e estava disposto inclusive a morrer por ele, e não foi isso que nós vimos, né, na Bíblia. Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. A predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Portanto, também tem relevância nesse texto. Queridos, esta é a lição desta segunda, dia 9 de setembro. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E nesse momento, aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu trabalho, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra. Continue com cada ouvinte, em cada canto do país onde eles estão, em nome de Jesus. Amém.